Olha quem tá aí. E aí, beleza? Esse vídeo registra que eu consegui o meu primeiro cliente. Eu acho que eu coloquei no vídeo, no compilado semanal 3, que é o vídeo que tá no ar antes desse, que eu ia fazer uma reunião e daquela reunião poderia sair uma venda e tudo mais, que era uma primeira reunião de negócio, assim, uma reunião que veio de uma prospecção e a venda foi fechada. Esse vídeo que você tá vendo, ele é um mês depois dessa venda ter sido fechada. E por organização e prioridade, eu decidi focar nessa primeira venda, em focar em aprender o máximo, absorver o máximo de tudo que aconteceu e tal, me beliscando para saber se era real e é real mesmo. E essa semana, hoje é uma quinta-feira, numa segunda-feira o projeto foi entregue, está em produção, rodando e operando. E eu acho que isso é bem legal e eu quero compartilhar alguns pontos que eu até anotei aqui, então quando eu olho para baixo é para trazer essas anotações, coisas que eu tenho para falar aqui, para trazer nesse vídeo. Não sei não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, pode durar 10 minutos, pode durar 30, mas eu queria começar falando da sensação de fazer essa primeira venda, que é uma sensação muito diferente de uma sensação dentro de uma conquista corporativa, pelo menos para mim, que desde muito tempo eu sempre fui treinado, eu sempre fui habituado a ter essas conquistas dentro do corporativo com números maiores, né, obviamente, contratos de 7 dígitos e grandes entregas, milhares de pessoas impactadas e tudo mais. E você comemorar uma venda e tudo mais, significa que aquilo tem um significado diferente. E quando você tem essa sensação, e pelo menos compartilhar para mim como que foi isso, eu acho que não, eu tenho certeza que é a sensação que o caminho ele não é mais uma hipótese muito grande. Eu acho que uma venda é a forma mais sincera do mercado te falar que você está oferecendo alguma coisa que vale a pena. E quando você consegue vender algo sem mentir, sem fazer grandes mirabolâncias, sem ocultar coisa e tudo mais, fazer uma venda no desespero, fazer uma venda sincera, é a melhor resposta que o mercado, os seus clientes podem te dar, que você está indo no caminho certo. E essa venda teve uma sensação de... Esse dinheiro, esse montante de dinheiro, ele paga, assim, meu aluguel e mais algumas coisas, assim, dessa primeira venda. Então não é uma venda que, fiz o meu mês, ganhei e tudo mais e tal. E aí a expectativa é que era isso acontecesse mesmo, não estou nesse tempo ainda de, não, tem que, senão semana que vem já não dá mais. Mas, obviamente tem esse senso de urgência e tal, mas essa primeira venda ela é muito mais, eu estou recebendo, eu tenho a visão que eu estou recebendo para aprender e oferecer alguma coisa em troca do que ganhando dinheiro e faturando, fazendo 6 em 7 dentro dessa situação aqui e tal. E é uma sensação boa de conquista, sabe? De você começar um negócio do zero e você ter aquilo na sua cabeça, da sua cabeça for para o mundo real e do mundo real se tornar uma realidade. E era justamente, se tornar uma realidade não, se tornar uma venda, e era justamente isso que eu estava buscando quando eu comecei essa jornada. Eu acho que eu consigo falar agora que depois dessa primeira venda, eu descobri um caminho, eu firmei um caminho que era uma ideia na minha cabeça e isso foi entregue. E eu acho que isso é bem legal. Então, uma sensação de conquista, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de medo às vezes, né? Tipo, cara, agora tem que entregar e é isso, não tem nenhuma estrutura para apoiar. Agora é só eu ali com o cliente olhando, fazendo isso e fazendo essas coisas acontecer. E foi um mês, assim, foi um mês de desenvolvimento para entregar essa solução funcionando, porque foi uma solução que eu já tinha um escopo montado para fazer uma demonstração para o cliente e tal, ó, é mais ou menos assim e tal, é assim que funciona. Só que o cliente demorou algumas coisas do lado dele também, demorou um tempo para dar algumas respostas e avançar com alguns processos e tudo mais, mas é parte dessa condução, né, e tudo mais. Então, não foi um mês só fazendo e durante isso eu me preocupei em separar tempo para continuar prospectando e buscando novos clientes da mesma maneira que eu busquei esse. E aí eu, assim, acho que existe um caminho mais eficiente, mas isso é um tema pro outro vídeo. Um segundo tema que eu tenho aqui, eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim. Que dentro de, uma vez que existe um interesse manifestado, não foi muita novidade para mim na jornada fazer as outras etapas. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém manifesta interesse, eu tenho que apresentar
o valor do produto, apresentar um escopo de trabalho, apresentar ferramentas, etapas, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, como que a gente vai, onde eu vou precisar do cliente, onde o cliente pode contar comigo, quais são as expectativas. Esse processo de após o interesse manifestado, ele não foi muita novidade para mim, porque como eu fui PM, né, então na posição de PM você precisa, em vários momentos, vender ideias até internamente. Seja para um outro time, seja para a sua liderança, seja para uma outra estrutura, seja para conseguir uma posição, enfim. Você precisa vender e parte dessa venda é você trazer essa estrutura combinada, essa previsibilidade, essa coisa de etapas. Então não foi muita novidade para mim, de nunca fiz isso, assim, já fiz isso inúmeras e inúmeras vezes, várias vezes. Você acaba, eu não tive aquele quê de, nossa, não sei como é que eu vou fazer isso, assim, mas a primeira vez que eu vou fazer isso para mim, dentro da minha empresa, dentro do meu cenário. Então esse aspecto emocional da coisa foi diferente para trazer, mas como eu já tinha feito tanto e era um cenário confortável para mim, eu acho que eu fiz bem, e por isso a venda foi convertida, mas poderia não ter sido, porque não foi essa novidade, assim, esse quê de novidade. Cara, nunca fiz isso, né? Então, mas é isso. Agora em vendas maiores, em vendas onde existe um grau de incerteza e tal, porque tudo que foi vendido eu sabia fazer, porque eu já aprendi a fazer antes de vender, aprendi a estrutura e tal. Então, acho que foi fácil, né? Foi fácil. E eu dei a sorte, eu não gosto de falar muito de sorte, mas eu dei a sorte de pegar um cliente muito bom. Assim, esse primeiro cliente, ele é, cara, assim, ideal, participa, já queria estar num nível de consciência bom, enfim. E esses são os primeiros pontos, assim. E eu acho até importante trazer a jornada para chegar nisso, e aí é um dos pontos que eu tenho aqui, prospecção fria, pegar o contato do Google, fazer um script, desse script fazer uma ligação, fala com a primeira barreira, que é a barreira dos atendentes e tudo mais, chega no proprietário, do proprietário explica a proposta e depois vai. Então começou como os mais faziam, que é telefonezinho ligando, abordando essas pessoas para essas coisas começarem a acontecer. E aí era uma jornada que eu duvidava muito, né? Eu duvidava, tipo, cara, não acredito que isso... Quer dizer, acreditava que fiz, né, e tudo mais. Mas, cara, como é que deve ser isso, assim? Qual que é essa abordagem, então? Será que eu lido bem prospectando e falando isso que não uma campanha? Porque pensar numa campanha de marketing que você pega, sobe lá e tudo mais, e você grava um vídeo e tudo mais, você vai. Mas quando você vai para esse... É uma espécie de one-on-one, né? Para esse contato com as pessoas, é um pouco diferente, assim. E durante o processo, depois que eu vendi e até o momento que eu estava entregando o projeto e fazendo novas prospecções, você fazer essas ligações, ouvir essa resposta, não ser atendido, você tomar 60, 70 nãos, te cria uma casca enorme, assim, de você faz uma gestão de expectativa, você perde o medo de fazer essas ligações, de falar essas coisas, porque no final, se você for pensar, não é o fim do... A pessoa vai desligar o telefone, provavelmente ela lembra de você e é uma boa, e vocês continuam o contato, ou ela vai falar, não tem interesse e tudo mais, e assim, daqui 30 minutos ela esqueceu que aquilo aconteceu, e às vezes você ficou remoendo ali, né, putz, ninguém vai e tal, e é parte do processo, assim, chega um momento que você não pode... Se você achou um cenário onde você está confortável, onde eu estava confortável fazendo os scripts, ligações e tudo mais, eu comecei a pensar como um jogo de números. Então eu preciso fazer tanto para conseguir tanto. E aí ficou mais fácil fazer esse processo. Mas o processo dessa venda foi esse, assim. Então eu quero pegar um vídeo sobre a estratégia de prospecção, vou colocar aqui no canal, que eu usei algumas ferramentas, usei bastante IA para ajudar, mas a jornada foi basicamente essa. Então é tudo mais. Dentro disso, existe o percentual de sorte também. E sorte não no sentido de acaso, mas de oportunidade, a mistura de oportunidade e ação, sabe? Então, existia um cliente que tinha um negócio, que ele já tem um nível de consciência alto, que ele já estava disposto a implementar, que ele já recebeu propostas muito caras antes, e tinha eu ligando ativamente pedindo para falar com esse cara para mostrar o que eu tinha. Então, o que de sorte foi encontrar um cliente que tinha um intermediador. Então, eu liguei na clínica, é uma clínica veterinária, eu liguei na clínica e eu falei com a recepcionista me deu o WhatsApp da pessoa
que se tornou cliente, mandei uma mensagem, esperei horas, mas não falei mais nada. E depois falou, opa, podemos, vamos conversar e tal. Só que é uma jornada que ele tem tantos pontos que precisam dar certo para você chegar no cliente final, que existe sim um percentual de sorte aí. E aí, durante esse mês prospectando, que eu não fiz a segunda venda e tudo mais, me fez refletir sobre isso e me fez refletir sobre uma estrutura comercial, assim, mas esse processo de maturação, de chegar até as pessoas, de fazer essas ligações, de falar com várias e tudo mais, me ensinou muito sobre objeções, sobre as pessoas que eram tomadoras de decisão, por que elas não quiseram seguir comigo. As respostas negativas com uma justificativa, quais eram essas justificativas? São consideradas? Não são consideradas? Então, eu acho que ter uma estrutura comercial que ela vai ser baseada em quem já demonstra um interesse vai ser um caminho mais eficiente e tal. Mas acho que passar por essa dor foi um processo muito importante. Durante isso, você contar com essa sorte. Para você ter sorte, você precisa estar em movimento para buscar essas oportunidades, na minha visão. Mas eu tenho muito isso comigo, que teve esse percentual de sorte, assim, de 10%, mas o resto foi entendendo, falando, organizando, entrando em contato e trabalhando mesmo, né? Fazendo essas coisas acontecerem. Então, esse é o ponto. Outro ponto é expectativa desse cliente e colocar o projeto em produção, colocar o projeto no ar. Colocar em produção e você ter acesso a esse volume, esse entendimento, no meu caso, ele expôs problemas e melhorias que precisam ser feitas dentro dessa forma de pensar. E aí não é nenhuma forma de pensar produto, mas é uma forma de pensar software. É uma forma de pensar uma aplicação de tecnologia. E isso é pensar na estrutura e na estrutura do impacto do usuário, porque em produção começou a aparecer uns problemas que eram decorrentes de um comportamento de um usuário que ele não foi mapeado. Não é que não foi mapeado, mas é que esse comportamento ele só acontece no mundo real. Quando você está fazendo um produto que ele vai ser escalado, você vai replicar ele, vai colocar lá, aí vale a pena você testar, aprender com isso. Agora, quando você faz um serviço que você personaliza, pensando em algumas peculiaridades do negócio daquele cliente, essas peculiaridades vão trazer desafios diferentes para o seu software, entendeu? Em alguns negócios, o tempo de resposta ele tem que ser muito rápido. Então, numa plataforma de atendimento, resposta rápida, as coisas acontecendo e vamos lá, vamos para frente. Em outros negócios, pode demorar 10 horas para a pessoa ter um atendimento, é um negócio mais consultivo, pode demorar. E isso muda e isso interfere em quanto tempo você mantém um estado da tua aplicação, como você comunica as coisas, o que você consegue esperar, quando você deve começar, quais processos você deve monitorar. Então, isso muda. Então, produção, pelo menos nesse primeiro projeto, onde eu entreguei e coloquei no ar, ele tem me ensinado muito, não só me ensinou, ele tem me ensinado muito esses aspectos, assim, de como isso é diferente, assim, de aprendizados para uma próxima venda, é tentar entender mais desse cenário, assim, desses problemas que acontecem. Mas eu acho que, com o tempo, o core do serviço prestado dessa adaptação vai ganhando maturidade suficiente para estar não blindada, mas para conseguir sair melhor dessas dificuldades que são impostas, assim. Mas isso é bem legal de pensar, bem legal de fazer e tal. Então, essa semana eu tô dando suporte, tô acompanhando toda a entrega, o que está acontecendo, algumas coisas e tal. Achei algumas coisas para arrumar, algumas coisas foram reportadas, mas até o momento tem funcionado bem como deveria. Então, isso é bem massa. O que foi importante para eu ter paz nesse período, paz em pós-produção e até durante o desenvolvimento? Gestão de expectativa. Ter a gestão de expectativa de quando eu vou enviar, assim, ter a gestão de expectativa e cumprir com a expectativa que é criada. Quando eu vou enviar a informação, quanto tempo eu vou levar para desenvolver, a primeira semana vão aparecer problemas e dentro desses problemas o que eu preciso fazer. Então, essa gestão de expectativa do cliente, de quem mais está envolvido no processo, ela é muito importante. Então, eu já deixei avisado que essa semana podem ocorrer erros e vão ocorrer ajustes. E que com o passar do tempo as coisas vão maturando até chegar a uma coisa que roda liso, né?
roda liso. Então, pra gente ir aprendendo e fazendo essas coisas acontecer. E durante esse processo, a gestão de expectativa foi boa. Eu reconheço que ela foi boa e me deixou acho que todo mundo em paz e ciente do que estava acontecendo, do que poderia acontecer ali. Eu acho que foi um ponto muito importante. E é massa também pensar no cliente. Muita gente fala de pensa no cliente como se ele fosse uma criança. Pensa no cliente que você tem que fazer tudo, você tem que conduzir ele igual uma criança de 12 anos e tal. Cara, eu acho que não é porque o cliente é burro ou ele é dependente. Eu acho que não é isso, cara. Pelo menos pessoas que tomam a decisão, que tomam a decisão de fazer a compra, de ter, geralmente elas têm uma posição de gestão e uma posição de organização. Essas pessoas elas têm que estruturar, pensar e definir tantas coisas que quando você oferece um caminho, ele é muito mais aceito, ele é muito mais aceito do que quando você se propõe para construir junto. Porque você fala assim, cara, o que você acha que é melhor aqui, nesse aqui e tudo mais? A pessoa, tal. Aí, você entende que a pessoa saiu de um ponto onde ela está contratando aquilo e ela está indo de um ponto, tá, eu vou pensar junto com ele como que é o melhor para mim, então o melhor para mim. Então ele falou isso, então, exige uma carga mental muito grande. Quer dizer, muito grande não, é maior do que está acostumado. E quando você fornece um caminho ou um passo específico, eu sinto que esses clientes que são tomadores de decisão, essas pessoas e tudo mais, elas tendem a aceitar porque, cara, é isso aqui, tá bom, não tá bom, se não tiver bom nós vamos falar. Mas, por exemplo, eu preciso que você valide isso aqui, vou te enviar, entra no link e tal, e tal. Às vezes a pessoa não vai entrar, ela tem outras coisas para fazer, às vezes ela tem coisa para fazer. Ah, vê a melhoria que eu fiz tudo ali no negócio. Não vai fazer, às vezes, porque tem outras coisas para fazer, tem outras prioridades, tem outras coisas acontecendo, cara. E quando você olha para isso, você fornecer esses caminhos, tá? Falar, ó, eu fiz aqui e tudo mais. Terça-feira, 6 horas da tarde, você está disposto a. Tem um horário aí pra gente pegar pra te apresentar? Poderia ser um e-mail, a pessoa poderia validar sozinha, poderia ser uma comunicação, mas é se colocar nessa posição que a pessoa, e não entrando no mérito se isso é certo ou errado, se a pessoa ela contratou, ela tá esperando um pouco desse guia também durante a jornada, né, do processo, não só do que você vai entregar, mas qual jornada você vai proporcionar. E quanto menos você diminui a carga cognitiva para a pessoa ter o resultado que ela está pagando ali colocado, tende a ser melhor, as coisas tendem a fluir mais do que você ter essa expectativa que vai ser uma pessoa tão engajada e técnica quanto você, né, no meio disso. Então, acho que você tem que se mostrar como mais engajado. Por último, próximos passos. Então, venda feita, recebida, pode só receber a segunda parcela, mas tranquilo enquanto é isso. Em produção, entregue, as coisas acontecendo, vários aprendizados. E agora é a hora de olhar para a segunda venda. E essa segunda venda, ela não pode continuar tendo essa porcentagem esse caminho de oportunidade, encontro com quem está interessado, ele ter esse caminho tão do zero, tão cru, né? Então, agora é momento de repensar a estrutura comercial como um todo. E aí eu tenho feito isso essa semana, então essa semana, por exemplo, além de ter pegado uma infecção de garganta, eu não prospectei ativamente. Pensei numa estrutura que permita que eu comece um bom relacionamento com quem demonstra o interesse. E quem demonstra o interesse, a gente vai descobrir em campanhas pagas. Assim, tem outros meios, mas campanhas de mídia social, campanhas de Facebook, campanhas de Google, não defini ao certo ainda, elas vão definir pessoas interessadas. Então, o discurso vai para você trazer pessoas interessadas para esse tipo de serviço, e aí vai muito de copy, né? E depois que se tem um interesse, começa um relacionamento dentro de uma etapa comercial. Então, essas campanhas não são para vender, né? Não tem o objetivo direto de vender. Mas a hipótese é que, se eu falo diretamente com as pessoas interessadas, a minha eficiência aumenta. E quando eu digo eficiência, é colocar pessoas para dentro do pipe comercial,
Mas, obviamente, com o objetivo de fazer vender contratos, obviamente, né? E olhando para isso, essa semana eu fiz uma automação, que toda vez eu falo que vai ter um vídeo aqui, né, sobre isso, mas eu fiz uma automação, mas vai sair. Eu fiz uma automação que a pessoa preenche um formulário, preenche as informações, tem um score, esse score vai para um pipe comercial, mas essas informações que ela preenche, classifico, separo informações importantes, eu mando para um outro agente, o agente gera um conteúdo com diagnóstico, plano de ação sobre tudo que está acontecendo ali e envia um PDF no e-mail, no WhatsApp que essa pessoa comunicou ali. E envia para mim e coloca esse contato no pipe comercial com score, informações de negócio dela, coisas que estão acontecendo, enfim. E quando eu mostrar aqui vai ficar mais claro. E isso vai ser um bom chamariz, assim, um bom ponto de partida. Mas eu tenho um outro vídeo, que eu acho que vai ser o vídeo próximo depois desse, postando sobre essa construção. Então a jornada do funil comercial, ela vai ser postada aqui. Então tem vídeo, eu só vou pegar e postar. Mas esse é o próximo passo. Acho que a maturidade de fazer a entrega, a etapa de construir a maturidade de fazer uma entrega, analisar isso e tudo mais, e colocar esse projeto em produção marca isso, assim. Essa, não obviamente robusta, né, e tudo mais, mas de entender, tá, a jornada é isso, a condição é essa, a produção é isso, ensina essas coisas e tudo mais. Então tá. Então eu já sei o tempo que eu levo, quantos desses eu consigo fazer em paralelo, se eu consigo fazer 3 em paralelo, 4 em paralelo, então essa maturidade da entrega, começando com 1, aprendi e entendi. Agora, da segunda venda para frente, o processo de maturidade vai ser o processo de venda. Ficou estranha essa frase. Mas o ganho de maturidade vai estar num processo de venda, que é estruturado através de um pipe comercial. Então, esses são os próximos passos. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Bem satisfeito. Então, a jornada tá indo no caminho. Obviamente, existem cobranças internas e também externas, tipo, dinheiro acabando, assim, consumindo recursos, tudo mais, o tempo passando. Mas está sendo dado o objetivo que se tinha, acho que está sendo cumprido, assim, está sendo cumprido bem e tá controlado ainda, sabe? E tá bem legal. E eu acho que é uma boa, era isso que eu estava buscando. Então é isso. Esse foi um resumo e tudo mais sobre a primeira venda, o processo da primeira venda. Obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo e abraço. E vejo os próximos. Falou!